E aí, galera, bora conversar? Hoje é dia de TBT e não existe uma sigla TBT em português. A gente usa a mesma do inglês e tornou-se um dia bastante popular nas redes sociais dos brasileiros também. Então, TBT, que significa em português, se fosse falar, seria quinta de relembrar, a quinta-feira de relembrar. Vou colocar aqui para vocês. Quinta de relembrar. Então, hoje no TBT, eu queria saber o que você gosta de relembrar em dias como esse. O que você costuma postar nas redes sociais em dia de TBT? O que você lembra sobre a sua vida? Eu, por exemplo, me lembro quando me mudei para cá, para Europa especificamente. Quando saí lá do Brasil, em 2017, eu fui primeiramente do Brasil para a Itália, morei um tempo lá, fiz minha cidadania para depois voltar para cá. Então eu me lembro de chegar aqui em Londres em 2018, em fevereiro. Para lembrar desse dia, eu me lembro que estava nevando, como nunca neva em Londres, entre aspas, ok? Porque neva em Londres, mas não tanto. Naquele dia estava fora do comum, era uma nevasca que parou o trem, parou tudo. Então eu me lembro desse dia. O que mais você, por exemplo, se lembra? O que você, nessa quinta-feira, de relembrar, nesse dia de TBT, bastante popular no Brasil também, o que você gosta de relembrar? Alberto, por exemplo, hoje é TBT, né? E o TBT é uma sigla em inglês, mas nós no Brasil usamos bastante, principalmente nas redes sociais, como aqui no Instagram. TBT em português significa quinta para relembrar, para recordar. Ou seja, você vai voltar ao passado para lembrar de algo. Eu estava contando que eu me lembro de quando cheguei aqui em Londres. O que mais eu posso lembrar no dia de hoje? Eu me lembro quando comecei a estudar pela primeira vez outras línguas. Eu já tinha estudado bem pouquinho inglês na escola. Escola no Brasil, você aprende português, que é a língua materna do Brasil, e vai aprendendo outras línguas, como por exemplo, inglês e espanhol em algumas escolas, mas não desde pequeno, só quando já está maior. Então isso torna tudo um pouco mais demorado, né? Você não se aprofunda tanto. Então, o meu primeiro contato foi na escola com o inglês, mas o meu primeiro contato, por exemplo, com o espanhol foi na universidade, um pouquinho antes de entrar na universidade, num curso que se chama pré-vestibular, que é quando você vai estudar para fazer um teste no Brasil. Foi o primeiro contato. E na Itália, para aprender o italiano, eu tive o primeiro contato quando faltava um mês para eu embarcar, ir para a Itália. Então, é uma memória que eu tenho e que eu poderia trazer aqui no TBT. Alberto, do que você se lembra, se recorda na sua vida? Olhem a pergunta, hein? Do que você se recorda na sua vida? Do que você se lembra na sua vida? Do que? Por quê? Lembrar é lembrar de. Recordar é recordar de. Do que você se lembra na sua vida? Você pode perguntar para o seu amigo aí, do que você se lembra na sua vida? O
O dia de TBT também é aquele dia que a gente gosta de postar fotos de quando nós éramos crianças, pequenos, bebês. Eram fotos da infância. É um dia para isso também. Então, da sua infância, de quando você era criança, do que você se recorda? Do que você se lembra? Eu lembro, por exemplo, de brincar de pega-pega, de correr, de esconder, de brincar de pique-esconde, uma brincadeira brasileira. Eu lembro também de brincar de Barbie. E quando eu era criança, adorava Barbie. Até hoje, eu amo Barbie. Mas, quando eu era criança, eu gostava de cortar os cabelos das Barbies, dar banho na Barbie, costurar roupas para as Barbies. Enfim, sempre gostei muito de brincar. O que mais eu poderia me lembrar no dia de TBT? Poderia, talvez, me lembrar da primeira vez que andei de avião. Quando foi a primeira vez que você andou de avião? Ou ainda, quando foi a primeira vez que você viajou para uma outra cidade, para um outro país? Quando? Então, o dia de TBT é o dia de recordar, de relembrar, voltar ao passado para lembrar datas que foram importantes na sua história, lembrar coisas boas. Eu, por exemplo, vamos ver aqui se eu tenho uma memória para eu colocar para vocês que talvez poderia ser o meu TBT. Peraí. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Eu me lembro quando eu comecei. Peraí. Ai, cadê a foto? Aqui. Essa foto, por exemplo. Eu me lembro de estar na praia de Brighton, aqui em Londres. Foi a terceira vez que eu fui a Brighton. Era um dia muito frio. No Instagram, uma foto, algo que é o seu TBT. Só que você vai escrever em português e vai marcar o arroba, o hat, e aí português. E aí português. Coloca aí, me marca e eu quero ler o seu texto em português com o seu TBT. Esse é o desafio de hoje. Combinado? Até amanhã no nosso E aí, bora conversar. Obrigada pela sua participação. Tchau!